Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado a você que é torcedor do Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. Pós-jogo, né? Santa Cruz acabou de jogar, né? Hoje à tarde contra o seu xará, né? Santa Cruz de Natal e empatou em 0 a 0. Um jogo fraco tecnicamente, né? Condições de gramado horrorosas. A gente vai conversar isso aqui, eu e você. E eu já vou pedir para que você dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, é muito importante, tá? Tô aí querendo alcançar a meta de 3.000 inscritos. E para que você possa receber todo o meu conteúdo, você não deixa de ativar o sino de notificações, beleza? Vamos lá. Eu vou aqui colocar, né, os melhores momentos, se é que teve alguns melhores momentos. E aí em seguida a gente vai conversar sobre o esquema, sobre a escalação, né? Que teve muita coisa nova, tudo num jogo só. Vamos logo para os melhores momentos. O jogo foi muito no meio de campo, não teve tantas jogadas, né, de ataque de nenhum dos lados. O Santa Cruz jogou com um time diferente, né, da última partida, com 3 zagueiros, né, e 3 volantes. Esse aí foi o lance do pênalti, né? Que o juiz, não sei como, não viu, ele estava bem próximo. Depois eu vou mostrar o vídeo aqui, né, de outro ângulo. Aí o Santa Cruz de Natal tentando chegar, né? O Israel tentando chutar aí, bola perigosa. Primeiro tempo, se fosse para ter algum vencedor, seria o Santa Cruz, né? O Santa Fe que mal chegou, né, no gol. Só foi em 2 lances, né? Aí 2 chutes fracos. Mas o domínio das ações foi do Santa Cruz. Agora o problema é que Israel, como você viu nesse lance aí, e o Guilherme, como você está observando, não deram um cruzamento certo, né? Então, o gramado horrível, né? Um pasto realmente. A bola quicava muito e não tinha como tocar, né? Se você fosse dar um toque, a bola ia, em vez de ir no pé, ia no peito, né? Porque perecava várias vezes. No segundo tempo, vocês vão ver aí os melhores momentos do segundo tempo. O Cabo acabou fazendo as alterações que, ao meu ver, pioraram o time, né? Vamos comentar já já sobre essas alterações, a escalação, tudo. Então, o Santa Cruz no segundo tempo, diferente do primeiro tempo, foi um pouco mais perigoso. Olha aí o chute de Israel, esse foi o grande lance, né? Ao meu ver, de chance, né? Clara de gol. O William Júnior, olha o cruzamento do Thiaguinho. Thiaguinho muito mal. Thiaguinho é um cara que é 880, né? Ele ou faz uma partida boa ou na outra ele vai mal. Como eu estava dizendo, o William Júnior e o Giovani entraram no decorrer do segundo tempo, mas nada acrescentaram. O Tanque entrou no lugar do Thiago Galhardo, também não acrescentou nada, né? Horrível. E aí você tá vendo aí alguns chutes, né, do time de Natal. O time de Natal é muito fraco, né? Eu falei isso aqui. E o Santa Cruz, infelizmente, por questão até do esquema no primeiro tempo e pelo campo, né, também, o calor, o jogo foi, lembrando, às 3 horas da tarde. E isso prejudicou muito o andamento do jogo, né? Os jogadores estavam nitidamente na metade do primeiro tempo cansados já, né? Embora lá seja muito quente, mas venta muito. E o juiz, pasme, não deu tempo técnico. Eu pensava que ele ia conceder, né, um tempo técnico, mas nem isso ele fez. A arbitragem desastrosa. Eu vou falar já já do pênalti, né, que teve, o juiz não deu. Mas antes vamos falar aqui das escalações, né? A escalação que o Marcelo Cabo ele colocou em campo. Marcelo Cabo ele já tinha dito que iria, né, fazer essas alterações
numa reportagem que foi colocada, numa reportagem que foi colocada durante a semana, ele dizia sobre isso, ó, que não podia engessar o time em um sistema só e que ele ia analisar os adversários ó, aqui a palavra dele, ó, conforme a leitura do adversário, a gente vai fazer algumas mexidas pontuais para ver se consegue encaixar. Pode ser que em algum momento vocês vão me ver, talvez fora de casa, optar por 3 zagueiros, foi o que ele fez hoje. Na leitura do adversário, eu posso fazer 3 volantes. Ele fez as duas coisas hoje. Botou 3 volantes e 3 zagueiros. Até porque eu tenho peça para isso. Então, ele já tinha dado essa dica aí que ia poder fazer essa variação tática, né? Entrar com 3 zagueiros ou 3 volantes. Só que ele fez tudo isso. Então, a escalação oficial, né? Foi Felipe Alves, William Alves, Matheus Vinícius, Eurico Lima, né? Os 3 zagueiros. Rodrigues, Galhardo, né? O Gabriel. Balotelli e Pedro Favela, né? Os 3 volantes. E Jael, que junto com o Rodrigues viraram o ala. E o ataque, o Thiaguinho e Thiago Galhardo. Então o time, ele ficou nessa, mais ou menos nessa organização, né? Tática. Com a linha de 3 atrás, né? O William Alves sendo exatamente o líbero. O Eurico fazendo a cobertura da descida do Jael e o Matheus Vinícius da do Rodrigues. Não funcionou muito em termos de ataque. Eu achei que o Jael e o Rodrigues cruzaram mal, chegaram até, né, a linha de fundo, mas não cruzaram bem, uma bola boa. Com relação ao meio de campo, Favela, o Balotelli e o Gabriel Galhardo, esses 3 cumpriram o dever de proteger mais, né, o time, de ali exatamente ocupar aquele meio de campo para dificultar a troca de passe do time adversário, se bem que o próprio gramado não favorece essa troca de passe. Mas principalmente o Gabriel Galhardo e o Favela, que são jogadores que têm uma saída de bola melhor que o Balotelli, ao meu ver, não cumpriram na parte ofensiva, tá? Eles exatamente não ajudaram muito o Thiago Galhardo e o Thiaguinho. Repito, a saída de jogo do Santa Cruz no primeiro tempo foi pelos lados. O meio não teve muita criação, até porque faltou um meia, né? E ao meu ver, eu acho que o Cabo, tudo bem que tinha a questão da temperatura, do campo, ele entrou com um time mais físico. A entrada do William Alves aí foi para justamente resguardar mais a defesa, principalmente a questão do jogo aéreo, né? Que sabia que não ia ter um futebol no chão, ia ser mais de jogo direto, né? Da defesa para o ataque, já porque o gramado estava muito detonado. Mesmo assim, eu acho que faltou colocar um meia aí de ofício nesse meio de campo para ter uma saída de jogo, né? Faltou isso, a meu ver, ao Santa Cruz, uma melhor saída de jogo. Os volantes cumpriram, ok, aquela parte defensiva, mas faltou o Santa Cruz ser mais presente no ataque, né? Embora o primeiro tempo, eu acabei de mostrar os melhores momentos, o Santa Cruz chegou mais do que o time da casa, mas mesmo assim faltou uma certa agressividade. Eu acho que o Cabo foi muito, se resguardou muito, né, diante de uma equipe frágil, a meu ver. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia, principalmente no segundo tempo, para o Marcelo Cabo sair com a vitória. Apesar do gramado, do calor que estava fazendo lá. E aí o segundo tempo, né, ele promoveu umas mudanças que, a meu ver, não foram felizes, tá? Aí vamos lá, qual foi as substituições, tá?
Ele tirou o Thiaguinho, que não jogou bem, colocou o Giovani, que tinha feito uma boa partida, né? Contra o Horizonte. Aí aqui onde ele errou, a meu ver, ele tirou o Gabriel Galhardo. Para mim, ele devia ter tirado o Favela e não o Gabriel Galhardo. E colocou o William Júnior com aquele objetivo de dar uma melhor saída de jogo, né? Já que o William é um meia de fato. Depois ele tirou o Favela, botou o Bessa, que é um meia que tem uma qualidade melhor, né? Na saída de bola, embora o Favela tenha uma saída boa, mas também não jogou bem, a meu ver. Na verdade, o Favela, ele nem, não vou dizer que ele jogou mal, né? Porque não dá para analisar algum jogador individualmente nesse gramado. Mas o Favela ainda ele não disse para que veio. Ele jogou como titular contra aquele jogo lá em Campina Grande, não foi bem, né? Quase que era expulso. E hoje ele, tudo bem, aquele esquema ali com 3 volantes, resguardou mais o time, mas ele não foi aquela válvula, aquele elo de ligação que se esperava, né? Embora ele seja um volante, mas é um volante assim que tem um passe diferente, um volante que saiba sair para o jogo. Ele não fez isso, né? Repito, o gramado também ajudou, porque o gramado estava horrível. Eu vou mostrar fotos aqui da situação do gramado, já já. Então, Pedro Favela saiu para o lado do Bessa. E aqui, para mim, onde ele errou também, tá? Para mim, ele errou em 2 substituições. A primeira foi ter tirado o Gabriel Galhardo para botar o William Júnior. A meu ver, que deveria ter saído era o Favela. E essa alteração aqui de botar o Eduardo Tanque foi de lascar. Eu falei aqui alguns segundos atrás, eu não vou julgar ninguém se foi mal ou ruim pela situação do gramado, mas Eduardo Tanque, ele é um caso à parte. Eduardo Tanque, ele não disse até hoje para que veio. É um jogador que já tem um histórico negativo, jogou com o Paraná, né, início desse ano. Ninguém lá gostou. O Paraná foi rebaixado no estadual novamente. E esse cara, a turma detonou. Beleza que jogador pode dar certo em um time e outro não. Mas ele tá provando que não tem condição alguma de estar jogando. Aliás, vou ser bem sincero. Eduardo Tanque, ele não tem nem cacuete de jogador. Tá? Ele não consegue dominar uma bola. Ele não consegue correr. Enfim, ele é um jogador a menos. Então, para mim, essa alteração aí, ele poderia ter colocado o menino da base, poderia ter botado o Pedro Henrique, quem quer que seja. Mas Eduardo Tanque, a meu ver, não tem como ficar nesse time do Santa Cruz, não. Não é nem para ser relacionado. Para mim, ele é para estar naquela lista de jogadores que não faz parte do elenco. Ele não acrescenta nada. E olha que ele tem porte físico. Teoricamente, esse jogo era para ele, que é um jogo mais de físico, de embate, de chutão. Então, teoricamente, ele ia colaborar, mas ele não fez nada. Ele entrou e não fez nada, né? Então, para mim, o time piorou com essas mexidas, principalmente da saída do Gabriel Galhardo e do Thiago Galhardo, né? Para mim, ao tirar o Gabriel, ele perdeu um pouco, né, da qualidade no passe. E ao botar Eduardo Tanque, ele acabou com o ataque, né? Então, para mim, mexeu muito mal o Cabo no segundo tempo. Aí ainda ele colocou, né, o Davi Cabeça no lugar do Rodrigues, né? Então é isso. Com relação ao gramado, aqui tem uma matéria, né, onde o William Alves ele detona, né, o gramado. Ele diz que tem muito campo de várzea que é melhor. A torcida criticou, né, o time ao final do jogo. Teve torcedor que até cobrou Marcelo Cabo. Tem até vídeo rolando aí, mas não vou nem botar, que não é um caso.
cobrando aí sobre o resultado, que a turma foi para lá, enfim, né? O público foi um público muito bom, né? Mais de 1.000 pessoas, né? E ele disse aqui, né, que eu quero ver o jogo de volta lá no Arruda como vai ser. Pode me cobrar, né? Então ele estava arretado aqui. Ele disse aqui, né? Comemora o ponto, lógico que todo lugar que o Santa Cruz vai para ganhar. O torcedor às vezes vê de fora, vê a grama verde aqui. Olha o que ele disse. Queria que viesse bater uma pelada aqui, porque tem muito campo lá da Várzea do Recife que tá melhor que esse campo que jogando hoje, né? Tava arretado o William Alves. E eu dou razão a ele, tá? Pronto. Olha a situação do campo, né? Esse aqui é a imagem, né? Deixa eu aproximar mais um pouco aqui, né? Que dando zoom fica melhor, né? Pronto. Olha a situação do campo, né? A outra foto ainda é pior. Olha a situação do gramado. Olha onde o time jogou, né? Olha só. Isso aqui na verdade não é nem grama, né? Parece mais capim mesmo, né? É um negócio, ó, realmente é um campo muito ruim, né? Para a prática esportiva, né? É um campo de uma prefeitura, enfim, uma cidadezinha, né? Litorânea, perto de Natal, mas está muito mal cuidado o campo. Isso aqui não é campo para equipe profissional jogar, né? E a CBF deixa realizar um campeonato dela nesse campo. Lamentável, né? E a direção do Santa Cruz aí tem que se fazer presente, né? E cobrar da CBF a situação. Outra coisa aqui polêmica, né? Foi o pênalti, né? Escandaloso em cima de Thiaguinho. Aí por outra imagem, né? Olha só a situação. Só pegou na canela, minha gente. Tem aqui a foto. Olha só o lance aqui, ó. Bem, né? Nítido, né? Ele só acertou o tornozelo do Thiaguinho. Foi uma tesoura, né? Pegou a perna direita e a esquerda. E o que chama atenção é o que o juiz está perto do lance, né? O árbitro ele tá aqui. O árbitro tá no lance e ele não dá nada. Arbitragem desastrosa, horrível. Por tudo o que aconteceu, eu acho que o Santa Cruz ele perdeu 2 pontos, tá? Eu acho que o Santa Cruz entrou muito precavido. Eu entendo a questão da temperatura do gramado ruim, mas eu acho que se fosse um adversário que exigisse mais, o Santa Cruz poderia até adotar um esquema com 3 zagueiros. Ao meu ver, ele poderia ter entrado com 3 zagueiros, até com 3 volantes, mas poderia ter um meio de ligação, né? Faltou esse meia. E aí isso prejudicou o desenvolvimento da equipe, ao meu ver, no primeiro tempo, porque por mais que Favela, que Gabriel Galhardo tenha um bom passe, não chega ao mesmo nível de um meia, né? Exatamente de um meia de ofício. E os pontas, né, que hoje foram os alas, no caso, o Israel e o Rodrigues deixaram a desejar. Israel até que deu uma melhorada no segundo tempo, né? O Israel até que chegou um pouco mais, dando chute, né? No primeiro tempo ele tinha feito isso, dando chute no gol, mas foi muito pouco. E no segundo tempo, como eu disse, ele para mim estragou a equipe, fazendo alterações aí erradas, a meu ver. Tirando gente que não era para ter saído e colocando alguém que não era para ter entrado. Foi o caso do Tanque. Então, o importante é que a gente não perdeu. Continuamos líderes. Amanhã o Central vai jogar com a América. E dando empate esse jogo,
continuamos na liderança. E sexta é contra o América de Natal. Aí sim é dia de casa cheia, um adversário mais forte. E aí esse time vai ter que jogar bem mais do que jogou hoje, tá? Comenta aí e me diz o que é que tu achou do jogo, beleza? Um abraço, saudações tricolores e bom domingo e até mais.